Lin Xiao conseguiu acidentalmente despertou um corpo soberano incomparável. Depois de todos os tipos de dificuldades ele finalmente se tornou um imortal. A história começa na China e todo mundo que quer dominar as artes marciais vem aqui. Em uma das aulas práticas de artes marciais na escola China e muitos alunos se reuniram. Eles praticamente não eram diferentes uns dos outros, mas apenas um cara se destacou. Nosso personagem principal estava sentado sozinho e seu nome era Lin Xiao. O jovem parecia estar triste, mas de repente seu comportamento mudou e ele havia a sensação de que havia sido substituído por uma pessoa completamente diferente. Lin chegou a pensar que tinha caído em algum tipo de ilusão, mas nesse momento ele já não reconhecia o local que estava. No entanto, o lugar em si acabou sendo muito familiar para ele porque era a aula de artes marciais comum. Todos os alunos, como de costume, olhavam para o professor e admiravam seu talento. De repente, nosso herói percebe que já viu esse lugar antes. Acontece que esta foi a escola onde ele estudou e fez exames quando tinha 17 anos. Prevendo o que poderia ter acontecido, ele se olhou no espelho. Foi aí que percebeu que sua aparência voltou exatamente para quando ele tinha 17 anos. Era incrível porque parecia que o cara tinha voltado ao passado. Nosso protagonista não era apenas um estudante comum. Ele era o mais forte entre os imortais e até se tornou o maior herói da história do mundo celestial. Mesmo 3 alianças e 5 imperadores não resistiram a ele. Mas infelizmente o protagonista acabou perdendo a vida nas mãos de um vilão e também perdeu sua amada mulher. Mas depois do seu fim ele não foi para o céu. Aparentemente o destino deu a Lin uma oportunidade única. O céu lhe deu a chance de viver sua vida novamente, para que os 9 deuses e o imperador recebam o que merecem. Depois disso o protagonista percebe que algo estranho aconteceu com seu corpo, começando por suas pernas. Todo seu corpo foi envolvido por um poder mágico, algo parecido com uma chama azul. Isso era a constituição de Shinju. Lin fica surpreso ao perceber que chegou ao estágio de desenvolvimento e ativou o fluxo de energia. Enquanto isso o exame continuava e o professor mais uma vez disse o nome do aluno que deveria sair. Desta vez foi Shu Qing. Ela era uma bela jovem com olhos azuis celestiais e longos cabelos pretos. Lin não conseguia acreditar em seus olhos. Essa garota era realmente sua amada esposa, a mesma de muitos anos atrás. A imagem de seu fim novamente apareceu diante de seus olhos. Nesse momento a aluna se aproximou de uma ferramenta especial e acertou o lugar certo com todas as forças, a força de seu golpe foi de 166 quilos e esse era um excelente resultado. Ela recebeu uma pontuação alta. Os 2 rapazes que estavam por perto ficaram felizes por ela. Um deles disse que era como esperado e ela fez um excelente trabalho provando que é boa não só por sua aparência. Lin, que ainda não havia se recuperado totalmente do choque de ter voltado no tempo, correu em direção a King. Ele acabou afastando todos os alunos próximos. Mas sua mão acidentalmente acabou nos melões de uma das garotas. Seu nome era Shu Qian. A situação acabou sendo muito constrangedora e ficou claro no rosto da menina que ela estava com raiva. Lin ficou constrangido e rapidamente tirou a mão dando desculpas e disse que não queria nada disso. Mas a estudante não o ouviu e pegou um chicote especial gritando que Lin era um sem vergonha. Em seguida ela correu para o ataque e gritou que iriam destruí-lo. O herói mal teve tempo de pular e pediu para resolver tudo pacificamente. Mas a estudante ainda estava com raiva e não queria aceitar um simples pedido de desculpas. Ela acrescenta que a situação só poderia ser resolvida se Lin tivesse o pescoço. Nesse momento Kim conseguiu acalmá-la e defendeu o protagonista, dizendo para a amiga esfriar um pouco porque o cara veio aqui só para fazer exame físico. O herói teve muita sorte e foi a vez dele de se aproximar do medidor de energia, mas antes disso Kim perguntou se era ele quem ia fazer o teste. Lin não entendeu imediatamente a pergunta porque ele simplesmente esqueceu que sua esposa ainda não o conhece. Enquanto isso Kim ainda estava zangada com ele, mas o prota não perdeu a oportunidade de se exibir e disse que é ele mesmo que vai fazer o teste. Nesse momento o responsável pelo exame já começava a ficar muito irritado. O herói teve que se apressar e estava se aproximando da ferramenta. O cara estava pensando em quanta força deveria usar porque se usar demais vai causar problemas desnecessários. Qian disse que com um corpo tão fraco poderia pelo menos nocautear 80 quilos, mas com um bom resultado ele só podia sonhar. Então depois dessas palavras o protagonista decide que 500 quilos serão suficientes. Ele atrasou muito todo mundo com seus pensamentos e todos ao redor pediam que ele acelerasse e não fosse tão tímido. Quando Lin deu um golpe e quase quebrou a ferramenta, parecia que algum tipo de energia incomum emanava dele que podia até ser vista. Todos os presentes ficaram chocados e o resultado foi 700 quilos. O exame foi concluído e o
Prota pegou o celular porque ele precisava saber algo muito importante. Em seguida escreveu para o irmão mais velho e perguntou onde ele estava. Seu irmão responde que agora está em casa. O herói estava feliz porque no dia de sua prova no passado algo terrível aconteceu com ele. Em uma vida passada, quando Lin voltou do teste, descobriu que seu irmão mais velho decidiu por si próprio não viver. Então Lin decide que nunca deixará isso acontecer porque ele não vai perder o irmão de novo. O herói estava prestes a sair, mas parecia que alguém tinha negócios para falar com ele. Qian gritou para ele parar. No entanto, aparentemente ele não a ouviu e foi embora. A menina ficou ainda mais brava por causa disso e prometeu que vai pegá-lo. Enquanto isso, Qin foi verificar a ferramenta. A garota notou que o golpe de Lin destruiu a ferramenta e ela virou uma pilha de ferro. Qin pegou uma das partes e olhou para ela. Havia uma marca do punho do protagonista nele. Nesse momento ela se questionou. Quando uma pessoa de tanto poder apareceu em sua academia? Enquanto isso, Lin correu para casa com todas as forças e mal podia esperar para ver o irmão que não via há muitos anos. Logo Lin abre a porta da frente com um estrondo e grita o nome do irmão. Seu nome era Lin Xuan, ele ainda estava vivo e bem. Embora estivesse sentado em uma cadeira de rodas, Xuan ficou surpreso com a rapidez com que seu irmão voltou e disse para ele lavar rapidamente as mãos e sentar à mesa. O herói imediatamente se jogou nos braços do irmão mais velho e disse que sentia muita falta dele. Ficou claro em seu rosto que ele estava muito animado. Nesse momento Xuan perguntou se estava tudo bem com Lin. O irmão mais velho pensou que o herói havia sido reprovado mais uma vez em seu exame, mas o verdadeiro motivo era completamente diferente. Então ambos decidiram esquecer essa estranha situação e correram para a mesa. Xuan disse que se ele tiver reprovado está tudo bem, até porque ele também não tinha nenhum poder especial. Além disso, Xuan estava doente desde a infância. Na verdade, mas Lin conta que não foi reprovado no exame. Ele acrescenta que passou tão bem que em breve começará a receber cartas das melhores universidades do país. A princípio o irmão mais velho não acreditou muito no que ouviu. Seu rosto mostrava grande surpresa e alegria para o irmão. Na mesa onde havia muita comida deliciosa, os irmãos conversavam sobre como foi bom ter passado no exame. Xuan diz que agora o futuro da família dependia dele. Xuan recorda com pesar que não foi capaz de proteger a escola de artes marciais herdada por seu pai. Isso foi logo depois que o pai deles partiu. Xuan acredita que um perdedor como ele não pode arrastar o mais novo para baixo e será melhor se ninguém souber que Lin é da sua família. Xuan imediatamente teve lembranças do dia em que tiveram que salvar suas vidas. Lin diz ao irmão para não dizer tais coisas e promete que em breve eles vai retomar definitivamente tudo o que lhes pertence por direito. Então ele pede para Xuan acreditar que em 6 meses conseguirá encontrar uma maneira de restaurar a saúde dele. Lin acrescenta que seu irmão não pode perder a fé em si mesmo. Xuan entendeu perfeitamente que o mais novo realmente queria ajudá-lo, mas infelizmente não é tão fácil. Nesse momento a conversa foi subitamente interrompida por uma voz feminina. A menina dizia ao irmão mais velho para sair rapidamente dessa casa e o chamou de lixo. Na verdade havia 2 convidados não convidados. Era uma mulher loira alta e com ela tinha uma velho baixo. A primeira coisa que chama atenção é sua careca. Seu nome era Yu e o nome da menina era Li Jiao. Ela era namorada de Xuan. A garota começa a falar para ele que agora ela encontrou seu verdadeiro amor e não quer namorar uma pessoa com deficiência. O herói imediatamente percebeu que esse acontecimento foi provavelmente o que motivou seu irmão a querer ir de base no passado. Nesse momento Xuan ficou em choque e não podia acreditar como seu amor poderia fazer isso com ele já que eles passaram muitos anos juntos. Mas de fato foi o que aconteceu. A loira disse que ao contrário dele, seu novo homem era rico e podia andar. Depois disso o novo namorado entra na conversa. Ele diz que Jiao é muito simpática com uma pessoa com deficiência porque ela chegou a dizer para dar um dinheiro para Xuan. Ele acrescentou que o cara na cadeira de rodas deveria ser grato porque ninguém precisava dele mas eles pelo menos lhe darão dinheiro. A garota disse que não estava satisfeita com o relacionamento deles porque em tantos anos enquanto eles estavam namorando, Xuan nunca a levou a um restaurante e seu novo homem lhe deu uma bolsa de 4.000 no primeiro dia. Nesse momento o homem careca se aproximou do rapaz e disse que ele não valia nada porque não conseguia dizer uma palavra em tal situação. Lin ficou de lado todo esse tempo e mal conseguiu conter suas emoções. Ele queria colocar essas 2 escórias no lugar delas agora. Em seguida Xuan não aguenta mais essas humilhações e diz que está terminando com sua namorada e não quer ver sua cara nunca mais. Depois dessas palavras o velho chuta Xuan dizendo que ele ousou insultar Jiao. Por causa disso o irmão do protagonista caiu de sua cadeira e o velho continuou a chutá-lo.
Lin não podia apenas assistir e bate na perna do velho fazendo com que ele caia no chão. Imediatamente após isso o protagonista explica com um forte chute que ninguém tem o direito de se comportar assim com sua família. O velho começou a xingar Lin e disse que muito provavelmente sua perna foi quebrada. O protagonista não se importou e continuou dando mais golpes dizendo que o homem deveria ter mantido a boca fechada. Neste momento Jiao não aguenta e corre para Lin ordenando que ele se afaste e pergunta quem ele acha que é. Mas Lin estava tão irritado naquele momento que estava pronto para lhe dar uma lição também. A menina pensou que ele não se atreveria a batê-la porque ela é uma mulher. Mas parece que ela estava errada porque o protagonista não se importava com o gênero quando a pessoa mais próxima que ele conhecia era prejudicada. E a loira diz que o irmão mais novo do seu ex-namorado não é um homem de verdade porque a bateu. Jiao acrescenta que ele é apenas um tolo sem vergonha que não se importa de bater em uma mulher. Em resposta a isso o cara diz que nunca bateria em uma mulher, mas ela é apenas uma criatura que traiu seu irmão mais velho. Ele mais uma vez decide mostrar quem é o chefe na casa e pisa na cabeça do velho, que pede para deixá-lo ir. Lin pergunta onde está todo aquele homem forte que bateu em seu irmão. O velho pede perdão e diz que isso não vai acontecer novamente. O herói avisa que da próxima vez ele não será tão gentil. No final ele bate no careca com todas as suas forças no estômago e ordena que ela saia desta casa o mais rápido possível. Quando o casal já estava indo embora o protagonista pensou que agora sua força não era suficiente, mas se ele tirasse a vida deles, muito provavelmente mais tarde estaria em grandes problemas, então ele decidiu não se precipitar. Por enquanto, quando tudo acabou ele disse ao irmão mais velho que pensou que ele iria tentar impedi-lo. Xuan simplesmente agradeceu por sua ajuda e proteção. Ele acrescentou que sabia que a namorada só estava interessada em dinheiro porque depois do seu acidente ela quase nunca veio vê-lo. Xuan conta que chegou a vender suas coisas favoritas para comprar um presente para ela, mas no final ela só o deixou por um careca. O herói resolveu mudar de assunto e disse que tinha remédio para curar as pernas do irmão. Ele só vai precisar esperar um pouco. Xuan ficou muito feliz com essas palavras, ou pelo menos fingiu estar, então ele disse que aguardaria ansiosamente o dia em que eles pudessem viajar juntos. O protagonista também estava feliz e parecia que toda a dor que se acumulava no coração do irmão por tantos anos finalmente evaporou. Enquanto isso, o velho que vimos anteriormente falava no telefone. Ele conta que foi espancado por um estudante e agora precisa reunir pessoas para que eliminasse os dois irmãos. Esse careca era realmente muito rico e do outro lado do telefone a voz anunciou que o preço para o crime era de 1 milhão por pessoa. Jiao perguntou ao seu novo namorado com uma cara preocupada se ele realmente iria fazer isso. Porque se fizesse eles se tornariam os primeiros suspeitos. O velho ficou furioso com essas perguntas e falou para a menina pensar menos com a cabeça porque pessoas inteligentes já tinham decidido tudo por ela. O homem gastou um total de 2 milhões e disse que agora eles só tinham que esperar e aproveitar porque amanhã haverá uma manchete em todos os jornais sobre o trágico fim dos irmãos. Depois de um tempo, Lin estava em casa calmamente lavando a louça após o jantar quando de repente alguém bateu em sua porta. Lin disse ao seu irmão que abriria, mas como naquele momento eles não estavam esperando convidados a situação foi um pouco estranha. O protagonista lembrou que velho tinha um passado sombrio e era uma pessoa terrível. Então como ele foi espancado o prota acredita que este homem definitivamente não é do tipo que desiste facilmente, então muito provavelmente ele vai preparar alguma armadilha. O herói abriu a porta da frente e já estava pronto para uma luta com vários adversários ao mesmo tempo. A determinação era visível em seu rosto, mas na verdade não eram vilões que estavam ali. Eram as duas meninas que ele viu no exame nesta manhã. Kim ficou um pouco assustada com essa reação e perguntou por que ele estava tão bravo. O herói com um olhar envergonhado perguntou por que elas vieram aqui. King responde que trouxe sua irmã para pedir desculpas pelo ocorrido essa manhã. Kian diz que ela não acha que é culpada por nada porque Lin começou primeiro. Neste momento as memórias voltaram para o personagem principal e ele lembrou que em sua vida anterior devido ao fim de seu irmão ele caiu em uma depressão muito profunda. E por isso ficou muito distante das pessoas, então sua namorada King sacrificou sua vida por ele. Ela era uma daquelas a quem ele realmente queria pedir desculpas. Lin esqueceu um pouco em que universo ele estava e disse a King que não permitiria que ela sofresse nesta vida. Sua irmã imediatamente reagiu a isso e novamente tirou o chicote para salvar King. A garota diz que sua irmã pela bondade de seu coração pediu desculpas por algo que ela nem fez e ele começou a apalpá-la.
O rapaz voltou a pedir perdão por seu comportamento e disse que ela apenas o lembrou de uma velha amiga e pediu que não levasse isso a sério. Kim imediatamente começou a arranjar desculpas dizendo que estava tudo bem e agora ela tinha que ir. Depois disso ela se virou para a irmã e com o rosto cheio de raiva pediu insistentemente que ela escondesse essa coisa. Em seguida pegou a mão de Kian e disse que seu comportamento rude sempre lhes trazia problemas. Estava claro em seu rosto que ela era muito tímida e suas bochechas eram vermelhas brilhantes. Lin correu até elas e disse que era tarde e que seria melhor levá-los para casa. Então Lin avisou ao irmão que ele estava saindo mas voltaria em poucos minutos. Nesse momento Kian perguntou se ele estava pensando em importuná-las em algum lugar num beco estreito. Kim imediatamente pede para a irmã não dizer essas coisas. Sua irmã ficou chocada que Kim estava defendendo Lin. No final Lin decidiu ir com elas. Ficou claro pelo rosto de Kim que ela estava feliz que o cara se juntou a elas. Aparentemente ela já tinha sentimentos por ele. O protagonista também parecia bastante feliz e ele agradeceu ao destino por mais uma chance e disse que faria todo o possível para evitar o fim trágico que sua amada teve. Nesse momento Kian Morte viu o rosto satisfeito do cara e ficou furiosa novamente. Ela ainda achava que ele tinha algumas intenções obscenas. Poucos minutos depois elas chegaram ao local e disseram que já poderiam ir sozinhas dali. Kian disse que esperava nunca mais ver o herói. Assim que eles se despediram o protagonista ouviu algum barulho crescendo nos arbustos próximos. Ele imediatamente percebeu o que estava acontecendo e se virou para os ratos que estavam escondidos nas proximidades. Em seguida Lin aconselhou os bandidos a sair rapidamente porque não adiantava se esconder mais. Os assassinos contratados pelo vilão se revelam. Tinham vários agressores e o principal deles provavelmente era um cara com cabelo rosa e uma cicatriz em todo o rosto. Ele disse ao herói que pagaram 1 milhão por sua cabeça. Em resposta Lin sorriu e disse que esses caras são muito estúpidos porque arriscaram suas vidas por apenas alguns milhões. O vilão se divertiu com a reação do personagem principal e disse que precisava dar uma boa lição a esse pirralho. Este de cabelo rosa era o líder de uma gangue que era considerada a segunda mais poderosa de todo o mundo. O homem pegou uma faca e com um movimento brusco correu para cima do rapaz. Lin se esquivou facilmente do ataque. Mas como se viu a faca não era simples. Lin percebeu que essa era uma das armas de Kai que é cheia de magia. O assassino respondeu que esse é mais um motivo para tirar a vida desse garoto. No momento seguinte o herói decide que agora é o melhor momento para realizar um contra-ataque. De repente ele corre para o inimigo e seu punho estava cheio de energia. Por causa disso ele foi capaz de resistir a armas brancas com suas próprias mãos. Além disso sua força acabou sendo muito mais forte do que essa faca mágica. Como resultado o bandido erra o golpe e mal consegue ficar de pé. Depois disso todos os agressores ficaram muito assustados e cada um deles percebeu que Lin estava em um nível completamente diferente de força e agora não podiam competir com ele. Nesse momento o herói ordenou que ele se ajoelhasse e então talvez ele permitisse que eles saíssem daqui vivos. Mas como eles ainda queriam eliminar seu irmão, então o protagonista diz que eles devem ser punidos e entregues ao Senhor Yama. Nesse momento os bandidos se perguntam se não era somente um cultivador acima do estágio dos 8 segmentos que pode proteger sem próprio corpo com Kai. Então como um pirralho desses poderia atingir tal nível de força? Lin se virou para os vilões e perguntou por que eles estão enraizados no local e não estão fazendo nada. Um dos mercenários pergunta ao líder o que eles devem fazer porque se continuarem a lutar não sobreviverão. De qualquer maneira lutar contra Lin mesmo que por esse tipo de dinheiro é como ir com uma faca de cozinha contra uma bomba atômica. Então eles precisam fugir agora porque não valia a pena. Eles estavam com raiva porque o velho ousou forçá-los a lutar contra uma pessoa tão forte. O protagonista ouviu a conversa deles e ordenou que ficassem parados porque não os deixaria fugir tão facilmente. O herói disse que queria dar um exemplo a partir deles para que da próxima vez qualquer mercenário pensasse 3 vezes antes de tomar uma atitude assim. Os bandidos com um olhar assustado perguntaram o que ele queria deles. O líder acrescentou que foi ele quem o atacou e pediu para não tocar em seus irmãos porque eles não tinham culpa de nada. No entanto, aos olhos de Lin suas vidas eram igualmente insignificantes. Mas este punhal que estava cheio de magia especial o interessou. O mercenário percebeu o que Lin realmente queria e diz que gastou muito dinheiro com ele no mercado negro, mas decide que salvar sua vida é muito mais importante, então ele gentilmente entregou a faca nas mãos do herói pedindo perdão. Em seguida o bandido implora para ser solto e não tirar suas vidas insignificantes. Lin tira essa arma das mãos do vilão e naquele momento ele estava completamente no controle da situação e podia fazer o que quisesse, mas ele rapidamente mandou que a gangue fosse embora. Lin acrescenta que se ele os vira
1 quilômetro de sua casa, eles não sairão tão facilmente. Os bandidos provavelmente nem ouviram sua última palavra porque eles imediatamente fugiram de lá com todas as forças. Naquele momento o herói exalou um suspiro de alívio. Embora ele tenha fingido que a situação estava completamente sob seu controle, não era totalmente verdade, até porque ele quase foi de base porque essa arma estava coberta com 2 camadas de Kai e quase quebrou sua barreira de proteção. Foi só graças à força de Shinju que ele foi capaz de realizar um ataque bem-sucedido. Se não fosse por isso ele teria se metido em grandes problemas. Agora o cara estava apenas na primeira etapa, o que permitiu que ele usasse Kai, mas seu corpo era chamado Kai normal. Já o poder do Deus Sutra era uma técnica absolutamente única e foi o que permitiu que Lin se tornasse um imperador em sua vida anterior. Essa faca é uma arma comum da segunda fase. Foram 10 etapas no total e a lendária arma está em estágios 8 a 10. Claro que seria bom para uma pessoa comum ter uma arma de primeiro estágio porque isso poderia causar muito dano, mas apenas se seu oponente não fosse um grande mestre. Ao mesmo tempo qualquer arma com Kai pode ser melhorada. Um cultivador em alto nível pode criar a arma mais forte. O protagonista acrescenta que é uma pena que os mestres acima da 8ª etapa não façam isso porque são fortes o suficiente para lutar com as próprias mãos. Depois de um tempo o cara voltou para casa. Seu irmão mais velho com o rosto assustado perguntou onde ele tinha estado todo esse tempo. Lin contou que apenas levou as meninas para casa e conversou um pouco com elas no caminho, mas estava tudo bem com ele. Xuan ficou muito feliz com isso e elogiou seu irmão dizendo que a garota Kim parecia legal e ele não deveria perdê-la. Lin concorda e diz que ela é realmente muito graciosa. Em seguida diz que hoje ele ia dormir cedo e recomenda ao irmão que faça o mesmo. Depois de um tempo Lin está deitado na cama. Ele achou que o resultado da admissão deve ser divulgado em alguns dias e seria bom ele melhorar sua arma. Lin decide não esperar por outra oportunidade e tentar agora. O poder único que Lin possuiu em sua vida anterior também lhe permitiu cultivar armas de qualquer nível, mas agora ele não possuía esse poder e precisava melhorar a lâmina antes do nascer do sol. De repente em algum momento a arma cai das mãos do herói. Era difícil de acreditar, mas parece que ele falhou nessa tarefa. O cara nunca teria pensado que ele como um imperador de Deus falharia ao melhorar as armas da segunda fase. O protagonista pensa que se os celestiais soubessem disso provavelmente cairiam na gargalhada. Mas isso realmente não importava porque ele poderia lidar com Jiao e o velho sem usar essa faca. O protagonista lembra que eles foram os verdadeiros motivadores do que aconteceu com seu irmão no passado e agora vão pagar por suas ações. O herói lembrou o dia do funeral de seu irmão mais velho em que Jiao o culpou, dizendo que isso foi porque ele falhou nos exames e se tornou uma vergonha para a família. O velho também estava lá e tentou acalmar a mulher dizendo que este estudante era apenas um perdedor e não deveria estar tão nervosa com ele. Esses rumores rapidamente se espalharam e logo todos ao redor começaram a culpar o protagonista pelo acontecimento com seu irmão. Foi por causa de Jiao que toda a culpa recaiu sobre os ombros do menino, mas graças a isso ele ficou obcecado por treinar e no final tudo valeu a pena, mas nesta vida ele fará com que essa mulher pague por toda a dor que ela conseguiu trazer para sua família. Enquanto isso os eventos aconteciam numa mansão enorme. Era noite lá fora e naquele momento o casal estava se divertindo no banheiro. Nem uma gota de arrependimento era visível em seus rostos e em sua opinião ambos os irmãos já não estavam vivos. Mas a diversão foi interrompida por um dos guarda-costas. Ele se virou para o dono da casa e disse que haviam encontrado o que estavam procurando por tanto tempo. O velho ficou furioso com isso e não gostou que alguém interrompeu seu descanso. Então ordenou muitas vezes que ninguém o perturbasse. O trabalhador disse que esse homem estava agora na sala e contou que se não chegasse em 5 minutos ele iria embora. Esse tal homem era um bom lutador e tinha um corpo de estágio 3. Ele respondeu que realmente não gostava de ser forçado a esperar. Nesse momento o velho desceu e chamou o lutador pelo nome de Jinzen. Em seguida o velho acrescentou que estava disposto a pagar o quanto quisesse e ele só precisava lidar com um aluno. Mas o líder da gangue que atacou Lin avisa que o jovem não é um estudante comum, porque nem mesmo sua faca poderia penetrar em sua armadura de gangue. Zen não acredita em suas palavras e diz que se ele não entende nada então é melhor ficar em silêncio. Em seguida acrescentou que para Lin usar gangue é preciso estar pelo menos no 8 nível de Kai e um estudante não pode ter esse poder, mas o mercenário de cabelo rosa pede que ele acredite e diz que viu tudo com seus próprios olhos. Ele afirma que esse monstro facilmente pegou sua arma,
Mas nesse momento as pessoas sentadas à mesa pensaram que ele simplesmente enlouqueceu e suas palavras eram realmente difíceis de acreditar. O bandido continuou tentando convencê-los dizendo que até mesmo armas são inúteis contra ele, o que significa que não importa qual inimigo tente destruí-lo. Zen está cansado dessa conversa e resolve esse problema com seu método habitual. Em seguida o cara de cabelo rosa voa a vários metros do golpe. O mestre das artes conseguiu realizar outro ataque antes que o infeliz caísse no chão. A capacidade de luta de Zen foi realmente incrível. Depois disso ele anuncia seu preço e pediu 2 milhões pelo assassinato de uma pessoa. O velho concorda de bom agrado e está disposto a pagar por ambos os irmãos. O negócio foi fechado e o mercenário imediatamente partiu em missão. Não estava em sua cabeça adiar tudo isso para mais tarde. O velho ressalta que é muito conveniente ter muito dinheiro porque assim você não precisa sujar as mãos. Jiao concorda e diz que as mãos de seu namorado não devem tocar em algo terrível. O velho diz que agora ela merece uma recompensa, mas a garota responde que não precisava de nada e ela só queria que os irmãos tivessem um fim terrível. Nesse momento o casal ouviu gritos de socorro vindos de outro cômodo. Lin de repente apareceu no segundo andar e disse que os dois iriam para o inferno. Ele acrescentou que já que estavam tão afim de sua cabeça, então poderiam atacá-lo agora mesmo. O velho gritou para que seus guardas o cobrissem rapidamente. Ele disse que não conseguia entender como aquele pirralho conseguiu entrar em sua casa. O herói recomenda que ele não pense em como chegou até aqui, porque seus guardas são muito enferrujados e agora é melhor ele se preocupar com sua vida. Depois disso ele joga suas nozes especiais nos guardas. Apesar da aparência elas eram muito mortais e todos os guardas foram eliminados. Nesse momento Lin queria furar a cabeça do velho, mas seus guardas sacrificaram suas vidas para salvá-lo. O protagonista subiu no corrimão da varanda e sacou sua arma dizendo que agora ele ia fazer esses dois responderem por seus crimes. Além disso, depois de zombar de seu irmão, eles também contrataram assassinos para se livrar deles. Então agora é hora do retorno e tudo mudará em breve. O velho rapidamente se cobriu com a menina e disse que era tudo culpa dela e acrescentou que foi ela quem criou todo esse plano com os assassinos. Jiao não entende que tipo de besteira esse velho está falando agora porque todo esse plano foi ideia dele do início ao fim. O herói respondeu que não importa quem foi o primeiro a planejar e ambos não conseguirão escapar, mas nesse momento sua arma colidiu com o punho de uma pessoa desconhecida. Lin não esperava que houvesse outra pessoa na casa. Zen apareceu e quebrou o pedaço de madeira que Lin atacava. Em seguida ele acrescentou que o protagonista não seria fácil de lidar e por isso ele cobraria mais caro. O protagonista percebeu que aquele era o novo criminoso. O velho logo pede para eliminar o herói a todo custo e então ele pagará ao assassino o quanto quiser. Lin naquele momento usou uma força igual a 900 quilos, mas esse cara bloqueou o golpe sem nenhum esforço. O personagem principal nota que ele estava pelo menos na terceira etapa do cais. Avaliou a força de Lin e disse que queria 11 milhões por sua cabeça e por menos ele não estava pronto para arriscar sua vida. Até o velho rico ficou pálido com tal quantia. Aparentemente sua fortuna não era ilimitada, então ele pede algum tipo de desconto. Jiao não acredita que esse velho vai realmente pagar uma fortuna para isso e diz que eles nem têm certeza se ele pode derrotar Lin. Essas palavras deixaram Zen irritado e ele pergunta se estão duvidando das suas habilidades. Então eleva o preço para 12 milhões e diz que se não concordarem logo ele vai embora. Naquele momento o velho não teve outra escolha e só pediu ao mercenário que faça rapidamente seu trabalho que ele pagará. Em seguida o protagonista decide aproveitar o momento e ataca o inimigo. Mas o lutador com a faixa na cabeça agarra sem esforço o punho do prota e diz que seus ataques baratos nunca funcionarão nele. Ele fala que agora os jogos acabaram e o mundo das artes marciais era muito mais difícil do que poderia parecer à primeira vista, mas o herói ataca o oponente com a mesma facilidade e como resultado eles se viram em uma situação em que era difícil determinar quem tinha vantagem. Zen não acreditou no que aconteceu. Ele tentou entender que tipo de artes marciais Lin possuía e como ele conseguiu parar o ataque no qual investiu 700 quilos. O protagonista pulou para trás e pensou que uma pessoa que está no terceiro nível de Kai não pode ter um golpe pesando 700 quilos, então ele sentiu que seu inimigo era pelo menos o nível 5, o que significa que ele estava no meio do caminho para alcançar um corpo de Kai normal. Zen decidiu não hesitar e imediatamente lançou um segundo ataque. A luta prometia ser muito difícil e portanto nenhum segundo poderia ser perdido. O herói estava se movendo na direção certa porque seu oponente estava perdendo a compostura a cada segundo e com sua força atual ele
Precisava encerrar a luta o mais rápido possível. Lin se viu na situação mais difícil em uma batalha entre cultivadores de alto nível. O lutador mais forte poderia derrotar o mais fraco com pura força. O mercenário perguntou se isso é tudo que ele é capaz. Porque há alguns minutos o herói se comportou de forma tão arrogante e agora ele parece um rato covarde. Depois disso a luta continuou e os adversários trocaram golpes. Seus ataques foram incrivelmente rápidos e era impossível acompanhar esses movimentos. Zen achava que ele era superior a Lin quando o assunto é força, mas na verdade ele tinha muitas falhas em seus movimentos e o prota notou isso. Em seguida o jovem concentrou toda a força que tinha em um ponto e seu punho estava cheio de um poder incrível. Um momento depois ele fez um mergulho brusco para frente. O golpe foi incrivelmente forte e empurrou seu oponente vários metros para trás. A princípio pareceu ao mercenário que o golpe não lhe causou nenhum dano, mas depois de um segundo ele sentiu uma dor aguda em seu corpo. O protagonista começa a falar mentalmente que quando os cultivadores lutam uns contra os outros a única maneira de um lutador de nível menor derrotar é usar toda a força em seu punho. Mas depois desse movimento sua mão ficaria dormente por meia hora porque esse corpo estava muito fraco e o protagonista precisava aumentar suas forças o mais rápido possível. Enquanto isso o casal ficou para trás e tremeu de medo. Eles viram que seu lutador estava perdendo, e se ele perdesse, eles não viveriam. A boca de Zen começou a derramar líquido vermelho porque o golpe que ele recebeu foi realmente muito forte. O ferimento foi gravíssimo, mas ele não ia desistir. Então ele elogia o adversário e diz que não esperava que o estudante pudesse dominar tal técnica. Nesse momento o herói teve um braço paralisado. Mas a força inimiga caiu 300 quilos e ele não poderia eliminar Lin. De repente o mercenário tira algum tipo de cápsula amarela do bolso secreto. Em seguida ele disse que a escola em que aprendeu a lutar era incomum. Lá ele foi ensinado que a força pode ser obtida não apenas praticando artes marciais. Nesse momento ele engoliu a cápsula e aumentou sua força. Além disso ele colocou luvas de combate. Assim que o herói as viu lembrou-se imediatamente de que já tinha visto isso antes. Estas eram as luvas de seu irmão que ele vendeu para comprar um presente para Jiao. Essas eram as armas da família de Lin. Nesse momento Zen queria fazer Lin sentir a diferença entre um estudante do ensino médio e um verdadeiro artista marcial. Depois do golpe poderoso o cara voou vários metros de distância e bateu em uma parede. O ataque foi tão poderoso que a barreira desmoronou em pequenos pedaços. O casal ainda estavam de pé por perto e com todo o coração eles queriam que Lin fosse de base, mas em vez de ser machucado o protagonista parecia apenas se tornar mais forte. Depois desse poderoso ataque o assassino entendeu que algo estava errado aqui. Seu soco junto com a força de suas luvas foi de 1000 quilos. Então como o protagonista ainda estava vivo. Enquanto isso o herói achava que o golpe dessas luvas ainda era o mesmo, só que a força era um pouco diferente. O personagem principal lembra que em sua vida passada depois que seu irmão faleceu, ele não conseguiu encontrar nada da sua família e nem do seu irmão. Tudo que Lin conseguia lembrar era da dor que sentia quando seu irmão usava essa luva durante a luta. Ele não podia esquecer aquela dor. O herói faz uma promessa para si mesmo de que nesta vida nunca mais perderá algo valioso para ele. Nesse momento o velho manda Zen finalizar o protagonista, mas o mercenário ficou imóvel no lugar. Ficou claro no rosto dele que ele estava em choque. Então Zen percebeu que o cara com a cicatriz no rosto estava falando a verdade. Seu oponente realmente sabia usar Gang. Ele se perguntou como Lin conseguiu recolher 8 elementos. Enquanto isso o protagonista correu para atacar, ele ia terminar esse duelo com um golpe poderoso. Mas Zen pensou que seu oponente estava simplesmente tentando enganá-lo porque era simplesmente impossível alcançar esse nível de força em uma idade tão jovem. Mas no meio do ataque o protagonista tirou uma arma pré-preparada da manga de sua jaqueta. Embora ele não fosse capaz de aumentar o nível da lâmina, ela ainda poderia ajudá-lo. Naquele momento não importava o que o cara com a faixa na cabeça pensava porque ele perdeu essa luta de qualquer maneira. Lin com um golpe preciso cortou a artéria carótida do inimigo jorrando líquido vermelho de sua garganta. O protagonista fala que esse é o fim merecido para quem já acabou com muita gente. Depois disso Lin fala que agora é a vez do belo casal. O protagonista a princípio queria destruí-los, mas depois decidiu que havia uma opção em que eles permaneciam vivos. Em seguida disse que se o velho lhe der os registros de todos os seus crimes ele os perdoará. O protagonista pensou em fazer isso porque o velho é um grande traficante de drogas. Lin investigou esse caso em sua vida passada e sabia quem ele realmente era. O homem tentou mentir dizendo que ele não fez nada de errado e a culpa era toda de Jiao.
A menina ficou furiosa com as palavras dele e naquele momento ela percebeu que havia cometido um grande erro ao escolher esse velho. Em seguida a garota disse que estava apenas pedindo a seu novo namorado para ajudá-la a terminar com Xuan, mas nunca pediu para machucá-lo. O velho bate na cara da menina e diz para ela calar a boca porque vai destruí-la com as próprias mãos. O protagonista não ligava muito para essa briga. Nesse momento a mulher diz que esse homem não é o amor de sua vida e é apenas um porco gordo. Em seguida ela acrescentou que sabia onde o bandido tinha todos os registros e prometeu trazê-las imediatamente. O velho tentou ao máximo detê-la, mas Lin disse que se o homem se movesse 1 centímetro ele sofreria o mesmo destino que o lutador. Em seguida Jiao correu rapidamente para o segundo andar. Seu novo namorado era realmente um traficante e ela sabia muito bem. Depois disso os sons das sirenes foram ouvidos do lado de fora da janela. O herói chamou a polícia com antecedência. O velho naquele momento percebeu que seus dias felizes acabariam hoje. O protagonista era um cidadão honesto e não queria deixar um criminoso tão perigoso ir. Lin pensa que esse homem cometeu crimes suficientes para ser eliminado, mas ele precisava colocar a mão na massa porque a polícia vai fazer um grande trabalho. Neste momento Jiao chegou e ela trouxe uma pilha de livros. Eles continham registros de todos os crimes. Ao ver uma multidão de policiais na sala, a menina também não conseguiria evitar o merecido castigo. Os eventos são encaminhados para a delegacia. Foi para lá que os dois criminosos foram levados. Lin estava lá e o policial agradecia. O capitão da polícia diz que se não fosse o herói dificilmente teriam conseguido pegá-los. O fato é que os vilões cometeram crimes com nomes falsos. A polícia vem tentando capturar o traficante há 6 meses e finalmente conseguiram graças a ele. Lin fingiu que tinha apenas sorte e respondeu que a polícia chegou lá na hora certa e se não fosse por eles teria tido grandes problemas. Surpreendentemente Zen sobreviveu ao ataque, então a polícia o pegou em flagrante. O herói perguntou ao capitão Hua como iriam punir o traficante. Hua responde que para alguém que cometeu muitos crimes só restará a pena maior, ou seja, o velho foi condenado a ir de base. Agora Lin pôde respirar aliviado e voltar para casa em paz. Felizmente o herói conseguiu esconder as luvas do irmão a tempo, porque se a polícia tivesse reparado eles definitivamente os teriam confiscado. Foi uma coisa muito importante porque essas luvas pertenceram à sua família durante muitos anos, então o irmão mais velho ficará muito feliz ao vê-los. Enquanto isso, Zen e o velho estavam sentados em uma cela de prisão. O homem entendeu que tudo aquilo tinha acabado e ele aceitou seu destino, mas Zen ainda não conseguia acreditar que um estudante comum do ensino médio conseguiu derrotá-lo. Ele ainda não desistiu e queria encontrá-lo. De repente ele agarrou o velho na garganta e perguntou as informações do protagonista. Qualquer informação, endereço, escola, todas as informações valiam seu peso em ouro para ele. O velho contou tudo o que sabia. Zen disse que isso era o suficiente. Em seguida ele tirou um pequeno telefone de seu pote secreto. Então ele facilmente entrou em contato com alguém. Na manhã seguinte os dois irmãos estavam conversando em casa. Xuan questionou onde ele conseguiu encontrar as luvas. Lin inventou uma história de que ele comprou em uma loja de segunda mão. Xuan ficou muito emocionado porque lembrou imediatamente de todos aqueles dias felizes em que treinaram juntos em família. Isso o impressionou tanto que ele se curvou ao irmão. Ele imaginou que foi difícil encontrar, mas simplesmente agradeceu do fundo do coração. Eles prometeram um ao outro que nunca mais perderiam essa herança de família e as luvas se tornariam um símbolo de sua amizade. Depois de algum tempo alguém bateu à sua porta. Foi estranho porque eles não estavam esperando convidados e o tempo era muito cedo. Era um cara baixinho e gordinho que se chamava Yang. Ele parecia muito assustado e era perceptível que ele estava correndo aqui com todas as suas forças. Yang foi o único amigo que o protagonista teve em sua vida passada, numa época em que ninguém o apoiava e seu irmão não estava mais vivo. Só Yang fazia de tudo para ajudá-lo, mas infelizmente ele teve o mesmo fim. King foi de base. Nesse momento todo o seu rosto foi afetado e ele disse que tem uma conversa muito importante. Em seguida acrescentou que suas vidas poderiam depender disso. Yang conta que estão dizendo por aí que a facção marcial sombria vai eliminá-los e eles também planejam enforcar Lin na maior ponte da cidade. Yang conta que ouviu isso do seu pai e tenta convencer os irmãos de que a melhor solução seria fugir da cidade. O protagonista respondeu que não vai sair daqui e lidaria com todos. Seu amigo diz que o cara é louco porque esta é uma facção que é superior à polícia e todos os seus membros são incrivelmente fortes. Lin sabe de tudo isso mas ainda não pretende fugir, porque se ele fizer isso os bandidos irão atrás de Yang. Então era muito perigoso se fugirem.
o protagonista lembra que em sua vida anterior ele era facilmente intimidado, mas agora ele não permitirá que ninguém o menospreze. Ele não se importava com a força de seus inimigos e podia lidar com qualquer um. Lin acha que o cara loiro está de alguma forma conectado com a facção. Aparentemente foi ele quem pediu isso para tentar se livrar dele. Talvez o lutador tenha entrado em contato com alguém da prisão. Depois de pensar isso, o protagonista pede ao seu camarada para levar seu irmão mais velho para o lugar mais seguro porque sua saúde estava agora em primeiro lugar. Em seguida o cara pede para Xuan emprestar as luvas por uma noite. O irmão decide confiar no caçula, mas avisa para ter o máximo de cuidado possível. O protagonista acredita que Zen não sabia o real poder dessas luvas. O poder real dessa arma era 10 vezes maior do que ele poderia imaginar. Lin já havia lidado com a facção marcial sombria em sua vida passada. Mas ele não esperava que eles aparecessem tão cedo, mas graças à sua experiência de vida acumulada ele entendeu que todo o mundo ao seu redor estava dividido em luz e escuro. A polícia representa a justiça e são considerados a luz, mas como precisam cuidar de todo um país eles são considerados fracos, enquanto a facção sombria é um habitat para artistas prejudicados que possuem diferentes níveis de força e estão em divisões diferentes. Mas uma coisa é certa, entre todos os membros desta gangue, você nunca encontrará pelo menos uma boa pessoa. Também é difícil para essas pessoas encontrar trabalho e tendo recebido a marca dos prejudicados, eles têm que se juntar lá. O protagonista ficou muito feliz porque o caminho dele era muito diferente desses lutadores que não conseguiram encontrar um caminho e foram para o lado sombrio. Ele quer deixar este mundo pecaminoso, mas ele ainda estava muito fraco e precisava tentar melhorar o punhal novamente. Afinal, essa é uma segunda arma diferente e seria um grande desperdício não fazer nada com ele, mas o protagonista precisa lembrar que tal arma só pode ser atualizada 2 vezes. Isso significa que o herói só tem uma última chance e se ele falhar desta vez esse punhal simplesmente se tornará inútil. Então Lin se concentrou completamente e fez absolutamente todos os esforços para isso. Ele finalmente conseguiu e a lâmina estava coberta com uma concha azul brilhante. Ela foi completamente transformada e logo a faca muda, mas de repente algo inusitado começa a acontecer. Lin nota que a metamorfose da arma parou por algum motivo. O herói melhorou muitas coisas antes, mas nunca viu nada assim. Ocorreu uma dupla transformação. Isso só foi melhor para Lin e esta lâmina se tornou uma arma formidável. Inesperadamente essa coisa foi capaz de se transformar em uma arma autorizada, o que significava que essa lâmina agora era dotada de uma propriedade única. Esta faca em particular agora consistia em 2 formas diferentes, fogo e água, e também era possível se mover entre eles com muita facilidade. O protagonista mal podia esperar para testar sua nova lâmina, então ele achava que um vaso que nunca gostou daria certo. Ele pegou a coisa nova nas mãos e com um movimento uma grande onda de choque apareceu. Havia muita energia e esse golpe quebrou não só o vaso, mas também a mesa. Agora a faca estava em modo água e o protagonista gostaria de saber como vai ficar em forma de fogo. Lin decide que vai usar naquelas pessoas da facção. Enquanto isso, tarde da noite um homem de terno se aproximou de sua casa. Ele se chamava Jin Kun e era o irmão mais velho de Zen. Nesse momento o homem decide verificar o quão fortes são as portas da casa. Em seguida o golpe foi tão forte que a porta voou a vários metros de distância. O herói já o esperava lá dentro e em suas mãos havia uma lâmina recém-criada com a qual ele facilmente cortava as coisas. Depois disso ele sentou-se calmamente no sofá e disse que o hóspede não convidado agora era obrigado a pagar os reparos da porta. Nesse momento o homem perguntou se ele era Lin que recentemente quase eliminou seu irmão mais novo. O herói responde que realmente foi ele, e ele não se arrepende de nada porque Zen merecia. Depois dessas palavras Kun parecia enlouquecer. De repente ele correu para a frente gritando que definitivamente vingaria seu irmão. Apenas um momento depois ele fez um golpe muito forte e rápido com a sua mão direita, mas por algum motivo seu punho não alcançou o alvo. Lin facilmente conseguiu repelir o ataque do inimigo. Aparentemente sua velocidade era ainda maior e ele perguntou se Kun não tinha vergonha desses movimentos lixos. Isso só enfureceu o cara e ele continuou a colocar cada vez mais energia em seu punho porque acreditava que ele era mais forte. Mesmo assim ele não conseguiu furar a defesa do herói e parecia que em algum momento faíscas começaram a voar entre seus punhos. Lin simplesmente pulou para trás e seu oponente bateu no ar com toda a sua força. Parecia que Kun não conseguia controlar bem a agressividade. Ele usou apenas força bruta e o protagonista perguntou se os lutadores que dominaram o terceiro estágio realmente lutam tão mal.
Em resposta a isso, Kun disse que não encontrava um oponente tão interessante há muito tempo, ele nem podia imaginar que havia lutadores tão fortes nesta cidade. O homem prometeu que coloriria a escuridão desta noite de vermelho, que seria a cor do líquido vermelho de Lin, o golpe do adversário. Continha até 2.000 quilos de força e nunca ninguém tinha sido capaz de resistir a este ataque antes, então o inimigo estava completamente concentrado neste ataque e acreditou que a vitória seria dele, mas de repente o protagonista tocou a mão do homem com um leve movimento. Esse movimento era tão rápido que quase não podia ser visto, não foi nem um golpe sim uma jogada hábil. O protagonista acrescenta que a arte marcial não é apenas sobre força bruta, mas parece que esse atleta nunca foi à escola. Imediatamente depois disso, Lin acertou seu oponente com todas as suas forças usando as luvas de seu irmão. Ele diz que até Zen era muito melhor. Kun não conseguia acompanhar os movimentos do herói. Ele estava muito bravo porque esse pirralho se permitiu rir dele. Mas Lin respondeu que não estava rindo dele de jeito nenhum. Estava simplesmente afirmando um fato óbvio. Nesse momento o homem promete pegar esse pirralho e dar um lar no céu. Naquele momento veias apareceram no rosto de Kun. Devido à raiva, cada um de seus golpes continha pelo menos 1.500 quilos de força, então se Lin fosse imprudente ele viraria um anjinho. O pior foi que seu próprio golpe mesmo com luvas pesava no máximo os mesmos 1.500 quilos e não conseguia fazer muito mal ao vilão. Kun continuou atacando agressivamente e seus golpes eram como tiros. Lin pensa que ele teve muita sorte que o adversário era devagar o suficiente, porque se fosse mais rápido ele não teria tido chance nessa luta, então se ele quer derrotar um inimigo tão forte ele precisa se esforçar. A situação foi ficando muito tensa e a cada minuto que passava Lin precisava encontrar seu limite. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde ele perderia devido ao seu próprio cansaço. Nesse momento o herói consegue realizar um ataque bem-sucedido. Ele tinha uma vantagem na velocidade do golpe perdido. O homem recua vários passos para trás e líquido vermelho escorria do nariz do inimigo, mas um largo sorriso apareceu em seu rosto e ele diz que havia esquecido a última vez que viu seu próprio líquido. Kun acrescentou que não tinha um adversário tão forte há muito tempo. O protagonista nesse momento pensa que mesmo 2 socos perdidos que pesavam 1.500 quilos só fizeram seu nariz ficar machucado. Aparentemente seu limite era algo em torno de 1.700 quilos. Lin diz que o inimigo era realmente incrivelmente forte e por causa das luvas suas mãos ficaram dormentes. Nesse momento Kun fala que ele é muito bom e como recompensa por uma excelente luta, ele atacaria com todas as suas forças. O vilão acrescenta que ele era o líder e tinha o 3º estágio. Embora geralmente os líderes tenham pelo menos o 4º estágio, Lin de repente percebeu que ele não estava lidando com um oponente comum, mesmo que ele fosse apenas nível 3 seus ataques eram muito fortes. Mas Kun estava determinada a acabar com essa luta aqui e agora, então ele mergulhou em direção ao seu inimigo. Alguns instantes depois um golpe incrível se seguiu. Parecia que o homem tinha colocado toda a força e como resultado disso ocorreu uma explosão que destruiu parte do quarto em que eles estavam localizados. Ele diz que esse é o preço da briga com ele. Depois disso ele promete pendurar o corpo do herói na ponte mais alta de sua cidade. O cara acrescenta que embora a batalha tenha sido difícil ele ainda conseguiu ganhar a vantagem. Mas de repente a fumaça que ainda estava na sala após a explosão foi dissipada por um fluxo de luz azul brilhante. O homem mal conseguiu se esquivar do ataque. Na verdade o protagonista sobreviveu. Kun imediatamente percebeu que era algum tipo de arma de magia, mas ele nunca tinha visto tanto poder antes. Alguns segundos depois o protagonista apareceu da fumaça com sua arma nas mãos. Em tão pouco tempo ele foi capaz de dominá-lo perfeitamente. De repente uma menina de cabelos claros apareceu nas proximidades. Aparentemente ela foi acordada por um forte barulho no primeiro andar, então a garota perguntou quem eram e o que estava acontecendo aqui, mas de repente ela percebeu que era muito perigoso aqui e tentou se esconder atrás de seu cobertor. O herói tentou acalmá-la e disse que resolveria tudo, embora seu oponente fosse incrivelmente forte e também cruel. Lin estava confiante de que seria capaz de lidar com ele, então o prota continuou a agredir o homem enquanto ele fugia. Seu oponente foi realmente azarado porque ele teve que lutar contra o ex-imperador. Kun percebeu isso porque ele nunca tinha visto uma arma tão forte antes. O herói continuou a persegui-lo e disse que parecia que seu oponente não sabia como fugir corretamente porque era muito fácil alcançá-lo. O vilão não teve chance de escapar impune porque ainda tinha que compensar todos os danos que causou com seu golpe. Este foi o momento perfeito para Lin testar a segunda forma de sua nova arma mágica.
O cara foi tão rápido que em algum momento se viu na frente do corredor. O rosto de Kun parecia gritar que ele nunca tinha visto tal coisa antes, mas o homem não iria simplesmente desistir e avisa que Lin um dia vai pagar por tudo. O protagonista entendeu que seu oponente foi simplesmente empurrado para um canto e não sabia o que fazer. Agora tudo o que ele podia fazer era lançar ameaças vazias. No momento seguinte o herói estava a poucos milímetros da garganta do homem e este era o fim de seu confronto. Mas Kun avisa que se o cara der um fim nele aqui, então ele será preso. Obviamente o protagonista sabe que se tirasse a vida desse homem agora ele nunca conseguiria ir para a universidade. E a última coisa que ele queria nessa vida era se tornar o mesmo lixo de seu atual adversário. Kun também lembra que ele é líder da facção, então as pessoas da sua equipe viriam atrás de revanche. Ele acrescenta que o chefe de sua organização não era apenas forte, mas terrivelmente forte e era o melhor lutador da cidade. Ninguém podia competir com ele. Lin pensou por um segundo e Kun resolveu aproveitar o momento para convencê-lo a retirar rapidamente a arma e deixá-lo ir, caso contrário logo não sobraria nada nem mesmo de seu cadáver. Mas Lin responde que ele não conhece o sentimento de medo. Em seguida disse que seu adversário não terá a chance de entrar em contato com seus companheiros. Lin o ataca muito rapidamente, mas Kun ainda permanece vivo. Lin só o assustou com seu golpe. Então ele fala que é claro que não vai eliminar ninguém, porque será muito melhor se ele reunir os dois irmãos. Kun imediatamente entendeu para onde tudo estava indo. Meia hora depois eles já estavam na polícia. Com isso os dois irmãos foram parar na mesma cela e agora eles tinham tempo suficiente para discutir tudo. De repente o irmão mais velho agarra Zen pela camisa e pergunta que tipo de estudante foi esse que ele foi mexer. Kun acrescenta que quase foi decapitado. Enquanto isso o Sr. Hua mais uma vez expressa gratidão ao nosso personagem principal porque em tão pouco tempo ele ajudou a capturar dois dos principais criminosos da cidade. O capitão diz que Lin pode receber a recompensa a qualquer momento, mas o herói responde que seria melhor se a polícia o ajudasse amanhã à noite. Hua concorda alegremente e apenas pergunta onde eles precisam ir. Lin responde que vai chamá-lo e se tudo correr bem e o capitão poderá até ser promovido. O capitão não tinha razão para não confiar, mas ele estava animado com as palavras do cara sobre ser promovido. Ele imagina que o protagonista vai tentar derrubar toda a gangue, mas essa facção não era apenas forte, mas também muito misterioso. Então o capitão se perguntava como esse cara poderia estar conectado com uma organização tão perigosa. 17 de junho. Na vida anterior do protagonista, a família de Kim sofreu uma enorme queda, então Kim entrou na mesma universidade que o cara. Mais tarde eles se tornaram muito próximos. Mas devido à diferença nas origens eles decidiram não levar seu relacionamento a um novo nível. A fim de proteger o herói, Kim acabou falecendo, mas Lin não permitirá que isso aconteça novamente. No dia seguinte as manchetes de todos os jornais eram a notícia de que um dos chefes de uma grande organização havia sido detido e um estudante havia participado de sua prisão. Os membros mais seniores do clã Kun souberam muito rapidamente sobre este evento e ficaram muito chateados com esta notícia. O chefe do clã chamado Zhao ficou furioso por um de seus mais leais ter conseguido tolamente se permitir ser pego. Mas ele ficou ainda mais enfurecido com esse estudante. Seu assistente perguntou se eles deveriam mudar seus planos de hoje, mas o patrão responde que isso não é necessário, mas hoje eles têm coisas mais importantes para fazer. Depois disso o chefe do clã usou alguma força incomum e agarrou o assistente pela garganta. Ele ficou muito irritado por alguém interferir nele. O secretário pede perdão e no final o chefe diz que perdoá-lo só porque ele tem muito trabalho para fazer hoje e não tem tempo para se preocupar com ele. O assistente assustado caiu no chão e agarrou seu pescoço. Ficou claro em seu rosto que ele estava muito assustado e com falta de ar. Hoje teve que derrotar outra pessoa influente para aumentar sua reputação. Enquanto isso, Lin voltou para casa e imediatamente ligou para seu irmão dizendo para ele não voltar para a casa de sua família por um tempo porque era muito perigoso. Ele disse também que espera que Kim irá convidá-lo para seu aniversário. Até porque ela veio outro dia pedir desculpas. De repente um número desconhecido ligou em seu telefone. Foi muito estranho porque só as pessoas mais próximas dele tinham o número dele. O herói pegou o telefone e a voz do outro lado perguntou se ele estava procurando uma casa para alugar. Aparentemente o número dele foi parar em alguma loja online e ele desligou rapidamente, mas alguns segundos depois ouviu novamente o celular tocar. Lin se irritou com tamanha persistência e pegou o telefone dizendo que não precisava de casa e além disso ele era muito pobre para alugar qualquer coisa. Então ele pediu para não ligar aqui novamente, mas na verdade quem tinha ligado dessa vez era King.
A garota pediu perdão porque não achava que seu telefonema iria irritá-lo tanto. Em seguida ela diz que está fazendo uma festa amanhã à noite e realmente quer que ele venha até ela. Lin prontamente concorda, mas depois disso ele percebe que a garota está tentando lhe dizer outra coisa. King estava tentando pedir um favor muito importante. Ela estava claramente muito preocupada e diz que nessa festa seu pai organizou um encontro às cegas para ela. O cara que deveria vir era muito rico, mas ela não gostava nada dele, então a menina pede para Lin ajudá-la. Porque ela tem medo, ela não queria viver sua vida com uma pessoa não amada, então King toma coragem e pede ao herói para fingir ser seu namorado. O cara ficou um pouco surpreso com tal pedido. Nesse momento King afirma que é apenas uma noite e se tudo correr bem no final da noite ela o recompensará generosamente. A garota acrescenta que simplesmente não tem nenhum amigo homem para ajudá-la. Nesse momento o herói estava explodindo de felicidade. Ele estava muito feliz porque qualquer homem só poderia sonhar com isso. A menina estava muito preocupada porque até agora Lin não respondeu nada, mas depois de alguns segundos o protagonista concorda dizendo que vai ajudar e amanhã à noite ele era completamente o homem dela. Essas palavras fizeram ela ficar envergonhada. Naquele momento a irmã se aproximou silenciosamente atrás dela e perguntou o que Kim estava fazendo ali. Kim foi tomada por emoções e gritou de surpresa, o que deixou Kim assustada e perguntou se estava tudo bem com sua irmã porque ela estava toda vermelha. Kim responde que está tudo bem com ela e vai embora. A loira lembra que já percebeu esse comportamento antes, mas não lembra onde. De repente ela percebe que viu o mesmo comportamento em sua irmã quando se apaixonou pela primeira vez por um garoto do ensino médio. Na noite do dia seguinte o herói estava no banheiro se preparando. Ele não esperava que essa festa fosse um encontro às cegas. Além disso o líder do grupo Kun poderia fazer um movimento a qualquer momento e sua posição não era muito vantajosa. Lin recorda que seu nível de força ainda era baixo e ele havia vencido todas as batalhas anteriores apenas graças às armas. Nesse momento ele lembra que o treinamento de artes marciais é dividido em duas partes. Um deles é conhecido como Kai e é dividido em 10 estágios. Quando alguém chega ao 10º estágio passa para um novo nível, mas este é apenas o começo da jornada. O próximo nível não é acessível a todos porque se uma pessoa pode dominar essas habilidades ela se tornará imortal. É por isso que para se tornar imortal você precisa não apenas ter magia e força, mas também ser um mestre de artes marciais. Depois de várias horas de meditação persistente, o cara finalmente alcançou o resultado. Lin sentiu a força crescer dentro de si. Ele não esperava que após uma prática de resolução divina ele imediatamente passaria para o estágio 3. Parece que nesta vida o caminho de cultivo será muito mais fácil, mas era uma pena que Lin só pudesse usar a resolução divina uma vez a cada 15 dias, mas ao construir uma base tão forte ele poderia se tornar muito mais forte. O herói jura que em breve poderá definitivamente retornar ao mundo dos imortais. Enquanto isso, os eventos são levados para um restaurante. É aqui que o aniversário de Kim deveria acontecer. O protagonista já estava a caminho. Na entrada do estabelecimento os pais da menina se levantaram e cumprimentaram todos os convidados que vieram. Um dos convidados foi um cara que foi escolhido pelo pai de King para o encontro às cegas. O pai da garota fica feliz por vê-lo. O nome do garoto era Zhang Shu. O pai até poderia estar feliz, mas a mãe parecia muito triste e ficou claro em seu rosto que ela não queria que sua filha vivesse sua vida com uma pessoa não amada. Enquanto isso a própria aniversariante ainda estava no andar de cima esperando Lin. Ela estava muito preocupada porque o cara estava atrasado. De repente alguém bateu em seu quarto e pediu que ela descesse e cumprimentasse os convidados que tinham vindo para seu aniversário. Sem esperar por uma resposta os dois homens entraram em seu quarto. O pai disse a Zan para conversar com a menina e quando o banquete começar ele irá chamá-lo. Ficou claro na cara do pai que ele não se importava com nada. Nesse momento Zan foi até a menina e imediatamente começou a elogiá-la. Ele disse que sua pele era clara e brilhante como a lua, e ela mesma parecia uma fada. Depois disso o cara estendeu a mão e pediu para tocar na pele de King. Nesse momento seu rosto ficou ainda mais assustador e a garota não queria isso. Então ela diz em tom elevado que ele nunca vai tocá-la. Em seguida acrescenta que essa é a casa dela e ele deve se comportar adequadamente. An concordou que esta é a casa dela, mas disse que era só por enquanto e acrescentou que ela mesma entende o que vai acontecer no futuro, já que o próprio pai escolheu isso. Nesse momento o cara senta calmamente na cama de Kim como se estivesse em casa e diz que se ela for obediente então ele permitirá que ela fique no porão. Kim ficou muito irritada com tais palavras. Ela não entendeu que tipo de bobagem esse cara estava falando.
Então ela ordenou que ele saísse imediatamente da cama. O cara ficou chocado com essa resposta. Porque estava acostumado desde a infância a ser tratada como a pessoa mais especial, porque ele era de uma família muito influente. Depois disso, o convidado ofendido diz que a garota é arrogante demais e de qualquer forma ela terá que obedecê-lo. Ele ainda falou que ficará muito mais forte, que ela irá se vingar, mas agora ele ainda é fraco perto da cultivação de King. Então ficou claro em seu rosto que ele estava muito ofendido. A aniversariante ficou no meio da sala e pensou que talvez a família de Zen estivesse fazendo alguma coisa contra eles. Enquanto isso, na mata perto da mansão onde o banquete foi realizado, o líder dos bandidos estava com seus assistentes. Ele notou que uma vida rica era muito chato. Em seguida, o vilão jogou o binóculo nas mãos do secretário e, com um sorriso no rosto, disse que infelizmente em breve a visão desta casa não passaria de ruínas completas. Ele acrescentou que as pessoas aqui convidadas pertenciam ao topo da sociedade e mesmo o carro mais barato aqui custa mais de 1 milhão, mas isso poderia ser esperado porque a festa foi organizada por uma das 5 famílias mais fortes. Enquanto isso, os guardas estavam perto do portão principal. Nesse momento, eles viram um hóspede estranho que chegou em uma bicicleta quebrada. Lin estava pensando por que diabo todas as pessoas ricas constroem suas mansões nas colinas. Ele disse que chegar até aqui não foi uma tarefa fácil, mas felizmente a vizinha lhe emprestou a bicicleta. Para a surpresa dos seguranças, o rapaz planejava entrar. Ele também ocupou uma vaga inteira de estacionamento com sua bicicleta. O protagonista lembra que ele e seu irmão mal conseguem sobreviver e por isso não tinha roupas caras para essa ocasião, então ele esperava que King não tivesse vergonha dele. Nesse momento, os homens disseram a Lin que ele não poderia vir aqui se ele estava aqui para coletar garrafas, deveria esperar até o final da festa. O protagonista responde que não é um simples coletor de lixo e pede para entrar porque a própria aniversariante o convidou para cá, mas em resposta os guardas só riram alto, eles não podiam acreditar que tal perdedor poderia ser convidado para esse aniversário. Inclusive um deles notou que as roupas do herói não eram mais caras do que seu uniforme, então eles presumiram que Lin definitivamente quer entrar para comer comida cara. Nesse momento a própria aniversariante saiu e com um rosto feliz chamou Lin. Ela estava muito feliz que o cara tinha vindo, então ela pegou sua mão e o levou para dentro. Eles pareciam um casal jovem muito bonito. Os guardas ficaram chocados com o que viram porque parecia que a menina era muito amiga dele e não tinha vergonha de segurar sua mão. Lá dentro os convidados se aproximaram do herói e quiseram saber mais sobre ele, mas Lin educadamente pediu desculpas e disse que só queria beber vinho com a aniversariante. King perguntou de que tipo de vinho ele estava falando porque ele ainda era menor de idade. O cara respondeu que era só uma brincadeira. Naquele momento seu pai fazia um discurso no palco. Ele agradeceu a todos que compareceram à comemoração da filha e depois disso ele anunciou que hoje a aniversariante estaria noiva de Zan. Para confirmar o acordo, o homem se vira para o pai de Zan e se oferece para apertar as mãos, mas de repente Lin e King apareceram no salão principal de mãos dadas. Todos os presentes ficaram chocados com o que viram e o chefe da família perguntou à filha por que ela estava segurando a mão desse estranho. A menina disse ao protagonista que ele não precisava falar nada e ele concordou. Lin notou que eles prestaram muita atenção nele. Imediatamente após sua aparição, todos ao seu redor começaram a sussurrar uns para os outros. Os convidados ficaram surpresos com a coragem de Lin porque sua roupa nem custava 200 yuan, mas agora a festa prometia ser quente. Apenas uma reação foi diferente. Qian admirava sua irmã porque era legal ir contra a vontade do pai dela na frente de todo mundo. Neste momento o pai e Zan ficaram furiosos e eles realmente queriam esfaqueá-los pelas costas. Os caras não entendem como Lin ousa segurar a mão dessa mulher se eles já tinham decidido tudo. O herói se comportou com confiança, parecia que ele até gostava de tanta atenção. Em seguida o protagonista começou a cumprimentar a todos e agradecer por poder vir aqui hoje. Ele sorriu muito e disse em alto e bom som que era namorado de King. Logo o pai da aniversariante se aproximou do casal e ficou claro em seu rosto que ele estava muito zangado, parecia que a festa poderia estar arruinada. A irmã da menina continuou a admirar sua coragem com esse ato. Agora ela nem achava Lin tão idiota assim. Nesse momento o pai aproximou-se deles e perguntou a Lin quem ele era. O homem não sabia que a filha tinha namorado e disse que se Lin precisasse de dinheiro que procurasse emprego. Mas o protagonista fala que não está namorando por causa de dinheiro. Em seguida acrescentou que se ele não acredita pode perguntar à sua própria filha sobre isso. O homem continua a convencer a filha de que o noivo que escolheu
Para ela é muito talentoso e um passo errado pode arruinar tudo. A menina entende que Lin criou uma chance ideal e decide aproveitar, então ela diz em voz alta que está apaixonada por Lin. Neste momento todos os convidados admiraram a coragem da menina e puderam ver o verdadeiro amor porque a filha até ousou se rebelar contra o pai. Depois dessas palavras ele ficou furioso porque sua filha ousou contradizê-lo. Ele passou a mão nela e quis acertá-la com todas as forças. King viu isso e já estava pronto para receber um golpe no rosto do próprio pai. Mas o protagonista pegou a mão do homem e disse que não deveria bater nela. Lin disse que os dois poderiam resolver como homens. E se ele quer uma luta, então isso pode acontecer. Nesse momento todos os convidados sentiam como se eles estavam em alguma cena de filme. Lin foi realmente incrível e o pai estava tão irritado que estava pronto para bater em qualquer um que chegasse. Então ele concordou em lutar com aquele que ousou seduzir sua filha, mas no último momento ele foi parado pelo pai de Zhang. O velho disse que estava tudo bem e seus filhos não estavam destinados a ficar juntos. O chefe da família entendeu que romper um acordo já concluído seria uma grande vergonha para toda a família. Em seguida ele começou a pedir desculpas ao amigo. Ficou claro em seu rosto que todas as palavras que vieram dele foram insinceras, mas o velho pai de Zhang continuou a desempenhar o papel e disse que não havia necessidade de um pedido de desculpas. De repente ele fez um gesto com a mão esquerda e logo muitos mercenários armados apareceram do nada. O velho ordenou que os soldados capturassem todos os membros da família de Qin e até o protagonista. Ninguém entendeu o que estava acontecendo e todos tentaram escapar o mais rápido possível. O pai ficou tão chocado quanto os outros porque não pensou que o amigo fosse capaz de cometer esse ato, mas ao perceber o que estava acontecendo gritou com todas as suas forças. O velho pai de Zhang disse que na verdade nunca gostou dele. Acontece que eles envelheceram juntos e o pai de Qin se tornou uma das pessoas mais ricas do país, então ele queria destruir seu negócio. O velho acrescentou que agora era melhor para ele cuidar de sua própria segurança e da preservação de sua família. Enquanto isso, os hóspedes em fuga descobriram que as portas de entrada principais estavam trancadas e precisavam urgentemente procurar uma saída de emergência. Mas Lin diz aos presentes que os criminosos não seriam tão estúpidos a ponto de deixar a saída de emergência descoberta. Algumas pessoas ficaram tão assustadas que não quiseram ouvir o herói e falaram que não podiam simplesmente sentar e esperar. Então, se eles tivessem pelo menos 1% de chance de serem salvos, estavam prontos para correr o risco de fugir para procurar uma saída de emergência. Nesse momento, eles recomendaram que todos fizessem o mesmo e se ouvissem Lin vão perder a vida aqui. Logo houve um grito alto dizendo que também é impossível chamar a polícia porque os agressores eram experientes e abafaram todas as comunicações. King não esperava que isso pudesse acontecer e ela pede ao herói que saia rapidamente daqui. Porque ele não tinha culpa, mas Lin já prometeu que vai ajudá-la e ele não pode simplesmente fugir. Zhang com um olhar anormal diz ao pai que ele está entediado e quer pegar rapidamente esta família. O homem responde que tudo acabará em breve. Zhang também estava muito interessado nas garotas, então ordenou que seu bandido as levasse todas para o último andar. Enquanto isso, o dono da casa não queria simplesmente desistir, então ele lutou corpo a corpo contra mercenários armados e fez um bom trabalho. Ele ficou na frente de todos e prometeu aos convidados de sua casa que enquanto estivesse vivo ninguém ousaria colocar um dedo neles. O pai de Qin se revelou um homem muito corajoso. Seu ex-parceiro achou que seu único aliado nessa situação era muito jovem para compreender os poderes de um corpo de Kai normal. Por conta disso, o vilão queria resolver tudo rapidamente e tirou uma pistola do bolso de sua outra jaqueta. Um momento depois, todos os agressores apontaram suas armas para o dono da casa. Quando Lin viu essa situação, ele percebeu que não tinha mais tempo para ficar para trás e era hora de lutar. Então ele pegou sua arma especial e a trouxe para a garganta de Zhang. Seu rosto ficou pálido e seus joelhos tremeram. Mas o protagonista não teve tempo de lhe ensinar uma lição porque Qian foi um pouco mais rápida. Ela se aproximou por trás e agarrou Zhang com um chicote. Nesse momento, sua corda estava enrolada no pescoço dele e a menina avisou que se ele não identificasse seus assassinos, ela o destruiria. Que acrescentou que não tinha medo de ir contra ele e poderia acabar com seu filho de várias maneiras diferentes, e caso tentasse algo contra ela, então seu filho iria junto. O vilão não tinha outras opções e ele relutantemente ordena que todos abaixem suas armas porque o medo de perder o filho ainda é maior. Todas as meninas ao redor admiravam Qian, mas o protagonista entendeu que nem tudo era tão simples e provavelmente o homem tinha outro plano. Caso contrário, o homem não teria simplesmente desistido. De repente alguém andou no telhado.
O velho sorriu e Lin rapidamente gritou para que a garota saísse imediatamente. Agora ela estava em grande perigo e não entendeu do que o protagonista estava falando. Um segundo depois um homem pulou do telhado. Sua aparição foi acompanhada por uma forte explosão. Essa força era visível a olho nu. Infelizmente Qian recebeu um golpe grave e ficou inconsciente. Em seguida o vilão se posicionou sobre ela e disse que parecia que ele pisou acidentalmente em alguém. Lan ficou pálido de medo novamente e gritou alto. Logo o pai e a irmã de Qian imediatamente correram para ajudar a vítima. Mas o protagonista disse para eles pararem porque o inimigo era incrivelmente forte e eles deveriam pensar nisso primeiro. Mas ninguém ouviu e os dois correram para o ataque porque queria salvar a garota. Mas o adversário acabou sendo forte demais para eles. Ele facilmente desferiu os dois golpes e disse que ninguém nesta sala poderia competir com ele. O pai e a filha ficaram chocados com o que aconteceu e eles nunca tinham visto tanto poder antes. Nenhum deles conseguia se mover. Os vilões relataram que este era Zhao Quan. O líder do grupo Kun também era considerado o lutador mais forte da cidade. Até os outros mercenários ficaram chocados com as informações que ouviram. Havia lendas sobre esse homem de que ele era capaz de eliminar 100 pessoas com um golpe. O protagonista percebeu que essa era exatamente a pessoa que logo o atacaria porque ele colocou um de seus aliados na prisão. Nesse momento Zhang ordenou que o vilão destruísse imediatamente todos que continuassem a resistir porque essa festa tinha que ser encerrada o mais rápido possível.